Enquanto nós estamos na expectativa de um ano novo, um ano repleto de brachot, nosso coração está com Eretz Israel, com nossos irmãos em Israel, pedindo para Hashem proteção, paz e somente boas notícias, se Deus quiser. O que eu devo pedir em Rosh Hashanah? Como pedir? Como ter nossos pedidos atendidos nesse dia onde tudo é decidido? Todos os detalhes da nossa vida e do mundo inteiro são decididos no grande dia de 48 horas, Rosh Hashanah. Zalman Gurari foi um grande empresário, pessoa muito rica, e uma vez o Rashak, Marial Gurari, que era um primo dele e era o cunhado do Rebbe de Lubavitch, falou: preciso que você me faça um favor, não para mim, eu preciso que você venha junto comigo. Nós vamos fazer uma arrecadação em prol da Yeshiva. Nós vamos arrecadar fundos para manter a escola, manter a Yeshiva. E ele falou: eu vou dar tzedakah, eu vou dar da minha parte. Agora não me pede para ir trabalhar com arrecadação, isso não faz muito o meu perfil. O Rashak falou para ele o seguinte: eu vou te dar uma proposta irrecusável. Se você for comigo, você depois vai poder entrar numa audiência particular com o Rebbe de Lubavitch e você pode pedir o que você quiser. Bom, com essa proposta, realmente não tinha como recusar. Ele foi junto com o Rashak e depois chegou o momento de cumprir a promessa. E o Rebbe pergunta para ele: o que que você quer? O que que você precisa? E ele conta para o Rebbe o seguinte: tem um navio carregado de mercadoria que chegou para mim, mas está parado no mar, está com problemas burocráticos e cada dia que passa eu estou perdendo muito dinheiro. Eu preciso de brachá para que isso se resolva. O Rebbe olhou para ele nos olhos e disse: Rebbe Zalman, foi dado para você uma oportunidade de você pedir tudo o que você quer e você está falando de dinheiro? Em momentos como esse, precisamos pedir nachas, satisfação dos kindalach, dos filhos. Em momentos oportunos, nós precisamos saber o que pedir. Rosh Hashanah é o momento oportuno. O que nós vamos pedir em Rosh Hashanah? E pegando aqui o gancho de pedir pelos filhos, é um momento propício para pedir para Hashem, para que todos os filhos possam voltar para suas casas, que todos aqueles que foram arrancados das suas casas, que estão em condições subhumanas em Gaza, que possam muito em breve voltar saudáveis para suas casas e suas famílias. A gente sabe que Rosh Hashanah foi o dia que Yosef, que ficou preso 2 anos, também em condições não 2 anos não, 12 anos ele ficou preso em condições subhumanas. Yosef Atzadik, ele foi libertado da prisão em Rosh Hashanah. Então, que seja Rosh Hashanah o dia que todo mundo volte para casa e que tenha realmente paz, que realmente tenha todas as brachot de uma forma revelada para todos nós no mundo todo. Mas Rosh Hashanah é um dia propício especificamente para nós pedirmos por filhos e pelos filhos. Provavelmente vocês já prestaram atenção na leitura da Torá e da Haftará nesses 2 dias de Rosh Hashanah. Em geral, a gente sabe que quando tem uma festa judaica, nós procuramos uma parte na Torá que fala sobre a festa. Pesach, Shavuot, Sukkot, sempre tem alguma relação com a festa. Em Rosh Hashanah, a leitura é sobre relação de pais e filhos. No primeiro dia, a gente lê a emocionante história de quanto que Abraham e Sara aguardaram por filhos e finalmente tiveram Yitzhak. No segundo dia, a gente vai ler
sobre Abraham, o pai, levando seu filho para o sacrifício, Akedat Yitzhak. Na Haftará, do primeiro dia, nós vamos ler o pedido e, depois de tanta insistência, finalmente, Hannah, ela foi atendida também, passou por muita infertilidade, daqui a pouco a gente vai contar a história, ela foi atendida e teve um filho muito especial, Shmuel. E no segundo dia a gente fala também do mérito de Rachel, que no mérito dela, Eshavu Banim Likvolam, que os filhos vão voltar para o seu território, que assim seja em breve. Amém. Eu queria focar então na singularidade do dia de Rosh Hashanah, os pedidos atendidos, como pedir e o que pedir. O Talmud ele diz que em Rosh Hashanah, Sara engravidou com 90 anos. Rachel, com 89 anos, ela deu à luz com 90 anos. Rachel, depois de tantos anos de infertilidade, tantos pedidos, ela engravidou em Rosh Hashanah. Hannah também foi atendida em Rosh Hashanah. Essas três mulheres especiais, elas têm algo muito em comum e elas foram atendidas no dia especial de Rosh Hashanah. Mas vamos estudar um pouquinho, não dá agora tempo da gente passar por todas as histórias, mas vamos escolher uma história, a história de Hannah, para a gente entender como que nós podemos merecer na nossa vida os milagres que tanto nós precisamos e tanto que nós queremos. A história de Hannah, ela tinha um marido muito especial chamado Elcaná. Nós estamos falando de uma época mais ou menos 3.000 anos atrás, bem na época que está na transição entre os shoftim, entre os juízes e os reis. Hannah estava casada com Elcaná durante 10 anos e não tiveram filhos. Naquela época, se casava com mais de uma mulher pela Torá, principalmente quando passaram-se 10 anos e não tinha filhos. Então Elcaná, com o consentimento da sua esposa Hannah, casou com uma segunda mulher chamada Penina. E logo, Penina engravidou, e resumindo a história, em 9 anos e meio, Penina teve 10 filhos. E não somente que Penina tinha filhos e Hannah não tinha filhos. A Penina ficava espetando a Hannah. Nos dias de hoje seria, olha aqui a roupa bonita que eu comprei para esse filho. Olha aqui o que eu fiz. O Talmud diz que a Penina tinha uma intenção muito boa. A Penina queria, na verdade, fazer com que Hannah chorasse para ela poder rezar e pedir com mais kavaná. Mas, no final das contas, apesar que a intenção era boa, na prática, Hannah sofria muito com isso, muito, muito. Vayhi Ayom, e foi o dia. O Zohar, ele revela para a gente um segredo, que toda vez que está escrito Hayom, o dia, o grande dia, se refere a Rosh Hashanah. Então foi o dia, foi um dia de Rosh Hashanah. Estavam todos reunidos em Shiló. Shiló, vamos lembrar, quando o povo judeu entrou em Israel, o templo móvel, o Mishkan, ele foi usado como o lugar mais sagrado por mais de 400 anos, até que finalmente construíram um templo sagrado em Jerusalém. A maior parte do templo ficou em Shiló, 369 anos. O Mishkan, o templo, ficou em Shiló. E lá era o lugar que as pessoas deveriam ir nas três festas. Pesach, Shavuot e Sukkot, como existe a mitzvah de você ir para o templo nas grandes festas. Nas três festas que são Shlosh Regalim. Rosh Hashanah não existe essa obrigação de ir para o templo, mas o Elcaná, ele tinha uma campanha particular, na verdade não era particular, mas ele tinha uma campanha que ele fazia de tudo para que o povo e voltasse a frequentar o Mishkan, porque com o tempo foi passando, as pessoas acabaram se afastando um pouquinho e ele começou a fazer uma peregrinação, passando por cada vez que ele ia para Shiló, ele passava por outras cidades, por outros vilarejos e falava: pessoal, vocês não estão indo? Como pode ser que vocês não estão indo para Shiló? E assim ele foi criando grupos e grupos, e ele foi reincentivando as pessoas a voltarem a frequentar e participar de Shiloh. Então ele ia lá mais do que o necessário, então ele estava em Rosh Hashanah com toda a sua família em Shiloh. Ele volta para casa com
o corban com carne para poder fazer a refeição festiva. Ele começa a distribuir a comida. E naquele momento, a Hannah, ela vê todo mundo recebendo a Penina, que tem muitos filhos, recebe então muitas porções, e ela sozinha lá, quando a pessoa está em momentos de dificuldade, seja que ela está querendo muito casar, ou está querendo ter filhos, esses momentos de alegria são momentos dolorosos, são momentos muito difíceis. E Hannah, ela vai para o quarto chorando, ela não consegue estar na presença da rival dela, vamos chamar assim, que ela é abençoada com muitos filhos. A Hannah, que é uma tzadek, que é uma mulher tão especial, ela não tem filhos. O marido vai atrás dela e fala: Hannah, Hannah, por que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos juntos. E naquele momento a Hannah percebeu. Eu estava achando que meu marido, o tzadik, o justo, ele ia intervir, ele ia aproveitar o dia de Rosh Hashanah, o dia de fazer os pedidos, e ia pedir por mim. Mas eu percebi que ele desistiu. Ele já está conformado com a situação, e ele acha que é fim da história. Mas para mim não é fim da história. E ela fez uma coisa que não era muito comum. Ela sozinha foi, entrou dentro do Mishkan, dentro do templo móvel, e ela começou a conversar com Deus. E ela conversa com Deus, na verdade, ela exige de Deus. Ela fala: Deus, se você me der o que eu estou te pedindo, o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo Zera Anashim, diz o Talmud. Ela está pedindo que seja um filho que seja da estatura de Moshe e Aaron juntos. Olha só. Ela quer um filho que seja junto, que seja do nível espiritual combinado dos dois grandes homens, Moshe e Aaron. Ela não pede pouco. Ela decidiu. É filho, é menino, e ele é desse nível espiritual tão elevado que nunca existiu na história. Mistura de Moshe e Aaron juntos. Menos do que isso, ela não aceita. E a tefilá dela, e o pedido dela foi aceito. E ela teve realmente um filho, Shmuel. Shmuel Navi, o profeta Shmuel, que foi a combinação de Moshe e Aaron juntos. Pessoal, aqui já tem uma dica. Como pedir em Rosh Hashanah? Hana, na verdade, ela é o protótipo da tefilá, da oração. Várias leis da tefilá, diz o Talmud em Brachot, a gente aprende de Hana. Mas Hana não foi a primeira pessoa a pedir filhos. Os patriarcas, as matriarcas, eles também rezaram por filhos. Mas você vê a diferença. Você vê que ela deu as regras do jogo. Abraham e Sara pediram tanto por filhos. Não, antes disso, Abraham pediu 86 anos por filhos. E ele teve com Hagar um filho chamado Ismael. Não foi exatamente o filho que ele mais queria. Yitzhak e Rivka pediram tanto por 20 anos por filhos. O primeiro filho que nasceu foi Esav. Agora, Hana, ela falou: Hashem, olha só, eu estou pedindo o filho e o filho tem que ser assim. Se você pedir de todo o teu coração, principalmente em Rosh Hashanah, você consegue aquilo que você quer. Mas eu pergunto para vocês, como que Hana pode pedir algo se comprometendo com algo que não existe? Existe uma lei na Torá que você não pode fazer compromissos com algo do futuro. Ela prometeu que o filho dela vai ser uma pessoa que vai dedicar a sua vida para Hashem. Como ela pode fazer uma promessa dessas? Como que ela consegue fazer uma promessa que o filho dela vai ser um nazir, que vai ser uma pessoa elevada, uma pessoa espiritualizada? Primeira coisa que não nasceu ainda, e aí você não pode fazer compromissos com algo que não nasceu. E não só isso, como que você decide? A famosa
Famosa piada que a mãe judia, ela fala para o filho, você pode escolher qualquer profissão que você quiser, desde que seja médico ou advogado. Então, na verdade, como que uma mãe, ela pode decidir qual que é o destino do seu filho? Falar, meu filho vai ser um tzadik. Ela pode ser um desejo, mas não pode ser um compromisso. Como ela fala, Hashem, eu garanto, meu filho vai ser assim. Me dá o filho que ele vai ser maravilhoso. Da onde que ela tem essa certeza toda? Só que aqui vem a resposta e também a fórmula para como nós formularmos os nossos pedidos em Rosh Hashanah. A Hannah, ela não está falando do filho dela. A Hannah está falando dela mesma. Ela está assumindo um compromisso de vida particular. Hashem, eu me comprometo que eu vou conduzir a minha vida, a minha casa e a educação do meu filho de tal forma que ele vai querer te servir toda a sua vida. O Rav Yitzhak Hunter, ele foi um dos grandes reitores, um dos grandes líderes nos Estados Unidos, das estivot dos Estados Unidos. Ele foi o reitor quase 40 anos da famosa estivá Chaim Berlin, uma estivá muito famosa em Nova York. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Pachad Yitzhak, e no final da vida dele ainda ele foi chefe do Machon Yerushalayim, que fez a obra monumental chamado Otzar Mefarshei Talmud, que reúne todos os comentaristas, vários comentaristas do Talmud. Uma vez perguntaram para ele: a gente vê que você tem um carinho tão especial, você tem uma estima tão grande pela Torá, você dedicou tua vida toda para estudar e para ensinar a Torá. Da onde você pegou tanta inspiração? Ele respondeu: da minha mãe. Meu pai era um comerciante. Ele tinha que viajar muito. E uma vez, em uma das suas viagens, sabia que sua esposa estava sozinha em casa. Ele mandou um presente, ele mandou uma joia muito bonita. E a gente estava junto, nós filhos estávamos juntos vendo quando chegou o pacote, quando a nossa mãe abriu aquele pacote, uma joia maravilhosa. E a gente já tinha certeza que nossa mãe já ia colocar aquela joia. Era realmente muito bonita. Só que ela pegou, devolveu na caixinha e guardou. E a gente perguntou, mami, mamãe, por que que você não está usando essa joia que o papai deu com tanto carinho? Por que que você está guardando? E ela disse, agora eu não estou inspirada, não é o momento certo de eu colocar essa joia. Mas daqui a alguns dias, Itzale, Itzale era esse rabino, quando pequeno, Itzale, Itzhak. Itzale, ele vai acabar todo o tratado de Mishnah de Cora. Ele decorou todo um tratado de estudo de Mishnah de Cora. Aí sim vai ser uma festa tão grande e eu vou vestir essa joia. Sem dúvida nenhuma, a Hannah, ela não estava assumindo compromissos pelo filho dela. Ela estava assumindo compromissos com ela mesma. Eu vou dar o exemplo. E se eu der o exemplo, se eu fizer por onde, não tem dúvida nenhuma, porque os filhos eles querem seguir o caminho dos pais. Os filhos querem seguir o caminho dos pais. Só que os filhos eles são muito inteligentes. Os filhos eles não olham as palavras. Eles sabem ver a nossa essência. Então, se eu escolho colocar a minha essência no lugar certo, o resto é consequência. Vou finalizar só com uma história, também me tocou bastante. Tinha um grande rabino chamado Rabbi Tzchak Elhanan Spector. E ele contou que tinha uma. Ele era o rabino de Kubna. Tinha na cidade dele um homem muito rico, chamado Denis. E esse homem, com vários outros, estão falando mais ou menos 100 anos atrás, muitas guerras na Europa. E naquela confusão toda,
O governo, como sempre, ele confiscou todo o dinheiro e esse homem muito rico se tornou um homem muito pobre da noite para o dia. Mas ele tinha dois presentes que ninguém conseguiu tirar dele. Eram as suas duas filhas. Ele conseguiu que as duas filhas dele eram pessoas tão especiais e casaram com pessoas muito especiais. Os maridos eram reitores das estivot famosas de Tel. Uma vez então perguntaram para esse rabino, falaram, rabino, esse homem, tá certo que ele dava muita tzedaká, fazia muita coisa boa, mas ele não era um grande estudioso de Torá. Como que ele mereceu ter filhas e genros de tal estatura? E o rabino falou, eu vou contar para vocês a história. Esse homem, ele ajudava muito a yeshiva. Todo Rosh Chodesh, todo primeiro dia do mês, eu ia até a casa dele, e ele dava uma bela soma para ajudar a manter a yeshiva na Lituânia. Chegou um mês no auge do inverno e tinha nevado muito. A neve tinha subido a quase 50 centímetros e tudo se tornou uma lama. Continuava nevando, estava muito frio, mas eu não podia ver todos os funcionários que estavam esperando o seu pagamento só por causa do frio, só por causa da neve. Eu vou deixar para amanhã. Ele foi com tudo, com toda a dificuldade. Ele foi devagarzinho até que ele chegou até a casa daquele milionário. Só que quando ele está chegando perto da casa, ele fala: calma aí, eu tô com a bota toda suja, eu tô com a roupa toda. Eu vou sujar aqueles tapetes persas, eu vou sujar o sofá maravilhoso dele. Eu não posso fazer uma coisa dessas, não é bonito. Então, em vez dele bater na porta principal, ele deu a volta naquela mansão e ele foi na porta dos fundos. E quem abre a porta são as duas menininhas, as filhinhas dele de 4 ou 5 anos. E elas saem correndo, papai, o rabino chegou. O homem veio correndo para a porta. Ele está pálido. Ele falou, rabino, por que que o senhor está fazendo isso? Por que que o senhor está estragando a educação das minhas filhas? Eu, o dia todo, trabalho. As minhas filhas só me veem se ocupando com dinheiro. Eu não estudo muito. Mas uma vez por mês, quando o senhor vem na nossa casa, eu recebo com toda alegria, eu dou uma tzedaká para Yeshiva, elas entendem que tudo isso vale a pena, porque existe algo mais importante do que tudo, que é a Torá. Mas agora, o senhor está mostrando que não é bem assim, que os meus tapetes, o meu sofá, vale mais do que a honra da Torá. Me faz um favor, dá a volta, entra pelo outro lado e faz questão de sujar o tapete e o sofá da minha casa, para que minhas filhas saibam o que realmente importa na vida. Finalizou, o Rav Spector falou, não é à toa que com um pai como esse, que as filhas receberam a educação certa e souberam depois fazer as escolhas certas na vida. Rosh Hashanah não é dia de assumir compromissos em nome dos outros, nem em nome dos nossos filhos. É dia de assumir o nosso compromisso. O que eu vou fazer diferente esse ano? E oferecer para Hashem, que a gente falou na aula passada. Hashem, vale a pena investir em mim. Pode confiar. Pode confiar que esse ano vai ser melhor, porque esse ano eu vou fazer tal coisa. E seja específico. Fala. Coloque na mesa qual é o teu compromisso. Um compromisso sincero, aquilo que você consegue fazer, mas assuma um compromisso. E parece uma bobagem, mas isto faz toda a diferença. Este compromisso que eu vou assumir agora, eu devo assumir, na verdade, antes de Rosh Hashanah e colocar na mesa em Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah já pensar, falta pouco tempo. Vamos pensar e chegar em Rosh Hashanah. Algo concreto, algo sincero, mas algo que vai pender a balança. E se Deus quiser trazer para todos nós um Shana Tová, um Metuká,
Eu queria só, com a permissão de vocês, fazer um adendo. Muita gente fica perdida e fala, mas eu não sei rezar, eu não sei como falar. Vale a pena nós lembrarmos uma história que muito me toca, do Rab Levi Yitzchak de Barditchev. Afinal, todas as histórias dele são tocantes. O Rab Levi Yitzchak de Barditchev, ele era o nosso grande defensor. Ele estava sempre intervindo a nosso favor perante Hashem. Ele é da época do Alter Rebbe, há 250 anos. O Rab Levi Yitzchak de Barditchev, ele estava pronto para tocar o shofar. Como que faz para tocar o shofar? Acorda cedo, vai na mikve, se prepara espiritualmente, estuda, faz telim, faz a reza. Ele fez todas as preparações. Ele já está pronto, já fez aquele salmo 7 vezes, lá na Tzeach. Ele já falou versículos do Zohar. O shofar já estava na sua mão, mas ele não começava. E as pessoas começaram a ficar impacientes. O que está acontecendo? O que aconteceu? Preocupadas. Por que ele não começa a tocar o shofar? E o Rabbi Levi Yitzhak, percebendo a tensão no ar, ele fala: caros amigos, entre nós, perto da porta, tem um Yehudi que ele foi forçado pelo governo russo a passar grande parte da sua vida no exército. E ele não teve nenhuma educação judaica. E quando ele entrou aqui e viu todo mundo junto em Rosh Hashanah, ele ficou muito triste. Ele falou: eu não sei rezar, eu não sei nada, mas eu quero rezar, o que que eu faço? E ele começou a chorar e virou para Hashem. E esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Abre o coração e fala: Ribonosh, ela falou: Hashem, papai querido, você sabe que eu não sei rezar. A única coisa que eu sei é o Aleph Beit. São as letras do Aleph Beit, o alfabeto. E eu vou falar para você. Aleph, Beit, Gimel. Assim ele foi falando todo o Aleph Beit. Falou: papai, eu não sei mais nada fora isso. Mas você sabe pegar as letras que eu falei e organizar da melhor forma possível, criando a mais bela oração que existe. Rabbi Levi Yitzhak, ele vira para o público, ele fala: amigos, a gente não pode começar a tocar o shofar, porque Hashem está ocupado juntando e formando frases com aquelas letras dessa pessoa que abriu seu coração e falou da forma mais sincera possível. Rosh Hashanah, os portões dos céus estão abertos. Você não sabe rezar? Conversa nas tuas palavras, mas fique no ambiente, fique junto. A força do minyan, a força da Torá. E não deixe de escutar o shofar, que o shofar é que determina o próximo ano. O shofar, ele é tocado durante os 2 dias. Na quinta-feira e na sexta-feira, não é um ou outro, são nos 2 dias. É um dia bem diferente, um dia, como eu disse, um dia comprido de 48 horas. E são energias diferentes que se completam. E é este o shofar que faz a diferença no nosso ano. O shofar no final de Yom Kippur é para avisar que acabou o Yom Kippur. O shofar, a mitzvah de escutar o shofar é em Rosh Hashanah. E a brachá, a bênção que nós falamos em Rosh Hashanah é Lishmoa kol shofar. A brachá é que eu possa escutar o som do shofar. Dizem os cabalistas que, na verdade, quem toca o shofar é Hashem. Passa por um ser humano tocando aqui embaixo, mas o verdadeiro som, ele vem diretamente de Hashem. E a brachá é que eu possa escutar a verdadeira voz do shofar, essa energia toda que Hashem está mandando para o mundo. Possa Hashem mandar um ano maravilhoso, um ano muito abençoado, um ano incrível para todos nós. Como dizem a frase, que acabe esse ano e as suas dificuldades, e comece um ano com somente brachot. Amém. Tivá vechatimá tová, leshana tová umetuká para todos nós.